abrir comigo em Números, escrito por Moisés, capítulo número 23. Números, um dos primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, capítulo número 23. Vamos ver alguns versículos. Vamos ver o versículo número 8, por favor. Diz assim: Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Versículo 11. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Versículo de número 18. Então ele pronunciou esse oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar. Pode fazer uma oração comigo? Só incline a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, nós te pedimos, fala conosco, derrama a sua graça, Deus, sobre nós. Obrigado por todos os cânticos, ó Deus, de adoração. É maravilhoso, ó Deus, nos reunimos para te adorar. Isso, ó Deus, é algo que deve ser feito, Pai, porque a sua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. A sua palavra diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. A sua palavra diz, ó Deus, que nós devemos ter uma transformação da nossa mente por meio, Senhor Deus, desta renovação que é a palavra, para desfrutarmos a tua vontade de fato, boa, agradável, perfeita. Fala conosco nesse dia, o nosso pedido, e que mais uma vez nós possamos ser cheios, ó Deus, da tua graça. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é um Deus que faz muitas promessas para o seu povo, e algumas coisas elas podem acontecer aí nesse intercalço das promessas, até que essas promessas cheguem. Bom, veja bem, Moisés escreveu Números e ele decidiu não registrar essa história nos outros livros que ele escreveu, nem em Deuteronômio, nem em Levítico, por exemplo, mas ele escreveu aqui. E tem dois homens que são os personagens centrais. Um se chama Balaque, ele é o rei de uma nação que se chama Moabe, inclusive era uma nação irmã, né, do povo de Israel. E tem outro personagem principal que se chama Balaão, que a Bíblia diz que ele é um profeta. Pois bem, Balaque, ele tinha muito medo do povo de Israel. Nessa época as pessoas estavam com muito medo do povo de Israel. O povo de Israel já estava para entrar na terra prometida, já estava muito próximo disso. E eles tinham vencido vários obstáculos, vários inimigos. Então a fama do Deus de Israel, ela era muito grande. E então eles estavam com medo. Então Balaque não estava pensando em desafiar Israel com guerreiros, com espada, com uma batalha. Então com isso ele vai tentar desafiar o povo de Israel por métodos espirituais. E por incrível que pareça, isso é uma realidade que existe até os dias de hoje. Existem pessoas que elas recorrem a métodos espirituais, e elas acham que podem tocar em outras pessoas, ferir outras pessoas, amaldiçoar outras pessoas, então, por vias espirituais. Bom, o que Balaque fez? Balaão era um profeta muito conhecido nessa época,
e Balaque mandou chamar Balaão. O que tudo indica que Balaão ele era um homem que era fiel à voz de Deus no coração dele. Todavia ele foi chamado e esse rei chamado Balaque ofereceu muito dinheiro para ele. No primeiro momento ele não quis ir, nós temos uma parte da história aí que até uma jumenta fala com ele, o Senhor usa a boca de um animal para falar com ele. Todavia, indo aqui para frente, nós percebemos de forma clara que ele vai até o rei Balaque, o rei dos Moabitas, por causa de dinheiro, porque ele ofereceu dinheiro para que ele pudesse então amaldiçoar espiritualmente o povo de Deus, o povo de Israel. Então aqui já cabe a nós uma resposta. Uma pessoa que de alguma forma tem contato espiritual, vamos colocar assim, entre aspas, com Deus ou com outras forças espirituais, elas têm poder de amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus? É uma pergunta que eu estou levantando. Nesse caso aqui a gente vê que Balaão ele vai fazer 4 oráculos ou 4 tentativas. Para você ter uma ideia, a tentativa era assim: ele mandou com que o rei levantasse 7 altares, e nesses 7 altares, em cada altar ia ser sacrificado uma ovelha e um carneiro, certo? E no sacrifício da ovelha e do carneiro 7 vezes, então ele iria fazer uma oração para amaldiçoar o povo de Israel, e dessa forma então o povo cairia por meio de forças espirituais que estavam sendo chamadas por meio de um profeta de Deus. Pois bem, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia é bem clara em dizer que o inimigo não toca o povo de Deus, certo? A Bíblia diz que maldição também não encontra repouso quando não tem nenhum tipo de espaço ou significado. Agora, a minha pergunta é: por que tanta gente sofre ainda, mesmo servindo a Deus, dizendo que conhece a Deus, sofre tanto com problemas com outras pessoas? E às vezes quando nós temos problemas com outras pessoas, principalmente no trabalho, vamos colocar assim, no trabalho que a gente exerce, geralmente é uma guerra muito grande por espaço, por crescimento, ser alavancado na empresa, não sei, qualquer coisa nesse sentido. Existe uma guerra muito grande, às vezes quando as pessoas estão enfrentando essa guerra e de alguma forma elas estão se sentindo muito mal, elas atribuem isso então à inveja das outras pessoas ou a coisas ruins que as pessoas fazem. Bom, de fato existem pessoas que procuram forças espirituais do mal para fazer mal para outras pessoas. A gente não pode negar isso, isso existe, ok? Então, existem pessoas que procuram feiticeiros, magos, e eles existem, tá? Eles não estão só nos seriados da Netflix, ou então no antigo Harry Potter. Existem bruxos que fazem coisas para de fato fazer mal para as pessoas. Existem pessoas que são magos e também fazem coisas ruins para tentar afetar as pessoas. Essas pessoas vivem disso. Aqui no Brasil a gente tem mais esse conceito dentro do candomblé e tudo mais, é uma religião que veio e é uma mística, é um ajuntamento da religião, dos negros que vieram da África com os indígenas que já estavam aqui e também com outras pessoas que vieram para o Brasil tentar a vida, mas que não conseguiram e se juntaram então nessa grande mistura religiosa. É um povo que sofreu demais e começou a usar então dessa mágica espiritual, vamos dizer assim, para atacar as pessoas ou atacar aqueles que dominavam eles, por assim dizer. Como eles não tinham a força braçal, não tinham armas e coisas nesse sentido, eles acreditavam que espiritualmente eles poderiam derrubar então os seus feitores, os seus donos, porque eles eram literalmente escravos. Acontece então que Balaão, quando ele tenta fazer isso, a primeira vez, o Senhor vai lá e coloca uma palavra na boca dele que eu não posso, no caso, Deus está dizendo para ele que ele não podia amaldiçoar aquele povo porque Deus
já tinha abençoado. Então, se Deus tinha abençoado, impossível era eles serem, tocados por aquele tipo de magia, sacrifício que estava sendo feito. Ele fez isso 4 vezes, e nas 4 vezes o Senhor disse que era impossível que o povo de Deus fosse tocado, certo, por meio dessas magias. Então, eu quero dizer isso para você de uma vez por todas. Se o Deus que você serve é o Jesus da Bíblia, que nos apresentou, com a sua verdade, nos mostrou que Ele é Deus, que encarnou, veio, venceu o pecado, venceu a morte de cruz, ressuscitou, ficou ainda na terra 40 dias, disse aos seus discípulos para ficarem orando, depois subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, disse que voltará mais uma vez, julgará vivos e os mortos. Esse Deus que hoje colocou o Espírito Santo dentro de nós, Ele disse que nós não temos nada que temer nesse sentido ou nessas circunstâncias. Então, por favor, não diga que você é prejudicado por causa da maldade espiritual de ninguém, porque eu e você estamos guardados por Deus. Guerras espirituais existem? Existem. Paulo diz em Efésios capítulo 6 que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus, mas devemos entender que o sangue de Jesus, Ele nos cobre e nos livra de todo o mal. O sangue de Jesus, Ele também vem sobre nós quando nós confessamos e o que? Nos perdoa e também nos livra de todo pecado. Bom, então o que nós devemos fazer é viver uma vida conforme a palavra de Deus. Se erramos, se falharmos, devemos pedir perdão pelos nossos pecados e andar com Jesus. É isso que a Bíblia nos manda dizer, para que a gente possa viver então, sem ter medo desse tipo de coisa. Porque eu ainda percebo que dentro das igrejas as pessoas têm muito esse tipo de medo. E às vezes elas têm medo dessas coisas, não só vinda dessas pessoas de fora, de outras religiões, por assim dizer, mas tem medo às vezes dentro da própria igreja que frequenta. Tem gente que tem medo de líder espiritual, amaldiçoar a pessoa. Tem gente que tem medo de, por exemplo, a pessoa está numa igreja, viu lá que o pastor é um sem vergonha, um ladrão, a pessoa está caindo fora com a família, aí vai lá o líder espiritual, diz que Deus está amaldiçoando, tem gente que fica com medo disso. Tem pessoas que vivem literalmente presas no coração e na mente a esses tipos de palavras. Então eu quero te dizer, nenhum líder espiritual, certo, tem o poder de te amaldiçoar se você um dia resolver, por qualquer motivo que seja, sair de uma igreja para congregar em outra igreja, porque você percebeu que o lugar que você está tem algum tipo de coisa que não é de Deus, é uma coisa ruim, é um lugar que não está gerando a graça de Deus. Você pode sair em paz e não precisa ter medo de coisa alguma. Consegue compreender? Olha, a maioria das igrejas hoje em dia, elas pegam as pessoas através do medo. Elas incentivam a pregação do medo para que as pessoas então fiquem encurraladas, fiquem se sentindo presas. E a verdade é que o Evangelho nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma igreja de verdade, ela é conhecida pela pregação da palavra e pela exposição clara das Escrituras. Todo líder precisa minimizar as suas opiniões para expor o Evangelho. Então, se você está numa igreja em que a posição da Bíblia, ela está em terceiro lugar, em quarto lugar, em segundo lugar, você está num lugar ruim, porque a igreja, ela vive da pregação da palavra, ela vive de cânticos que glorificam o nome do Senhor. Então nós não podemos cair, certo, nesse engano, porque hoje em dia existe muita coisa, muita igreja com muito dinheiro, eles cantam 1h30, eles vão lá e falam de dinheiro mais 45 minutos, e na hora de pregar a palavra 15 minutos, e é uma gritaria, tentando estimular o sentimento das pessoas, tentam usar toda a parafernália
tanto a parafernália tecnológica, como conceitos de psicologia, né, linguagem corporal, linguagem de massas, para tentar o quê? Amarrar as pessoas. E as pessoas, então, elas choram neste lugar, saem deste lugar, mas saem vazias, né? Porque elas só foram hiperestimuladas, mas elas não foram preenchidas, elas não receberam o pão vivo que desceu do céu, elas não receberam a palavra de Jesus. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então, esse medo, ele vai sair do seu coração só quando você começar a priorizar a palavra. Quando você acordar, você estiver diante da palavra, fazer o seu devocional, orar ao Senhor Deus. Isso vai lhe garantir, certo, graça suficiente para que você possa entender que mesmo que aconteça alguma coisa difícil no dia, Deus está no controle, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo um propósito, que querem viver como Jesus viveu. É o que está escrito em Romanos capítulo 8. Então, não tenhamos medo. Eu sempre conto para as pessoas, antes da gente vir para cá, que era literalmente um terreiro de macumba. Mas não era um terreiro qualquer, aqui era um terreirão, entendeu? Os caras aqui tinham era uma base pesada, sabe? E aí a maioria das pessoas que nos encontram aqui perto, elas falam: e aí, vocês já oraram lá, já saiu os demônios todos de lá? E a gente já saiu todos os demônios de lá. Desde que a palavra de Deus começa a ser pregada, não tem demônio nenhum que fica de pé. Nós estamos o quê? Livres em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, o que eu estou dizendo é: pare de ser uma pessoa mística. Nós devemos ser seres que pegam e contemplam o que é espiritual. E o que é espiritual é o que vem de Cristo e da sua palavra. O que é místico é isso. É o ajuntamento de todas essas coisas, para que as pessoas fiquem assim. A Angélica veio me falar esses dias aí que o povo está pegando pó de canela e soprando na porta de casa para ganhar prosperidade. Eu falei: eu não acredito num trem desse. Aí eu falei para ela: eu vou comentar sobre isso. Eu acho que tem gente que faz isso e frequenta a igreja e faz um trem desse. A minha pergunta é: você soprou pó de canela na porta da sua casa para ter prosperidade? Pelo amor de Deus, gente, não precisa disso, certo? Cristo Jesus é o nosso Senhor, Ele nos abençoa. Ali na minha garagem, eu só joguei um pouquinho de sal, porque estava dando sapo demais e a Angélica morre de medo. Mas eu e meu filho Zé, nós matamos o sapo tudo ali. Tem gente que fala que não pode matar, mas a gente vai lá e mata essa sapaiada tudo aí e tal. Mas era só por causa disso o sal, nada de demônio, nada disso. Então, que sejamos espirituais, coerentes, que a gente possa levar uma fé que é uma fé pensada, certo? Porque a fé não anula a nossa intelectualidade. A fé não é o suicídio intelectual. A gente precisa compreender isso, e é o que a gente aprende aqui nesse texto em que fala sobre essa tentativa de Balaão de amaldiçoar o povo. E aí, quando Deus fala, e eu quero priorizar isso aqui neste momento, que é no verso de número 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Então, Deus, Ele estava com o povo de Israel e não mudaria de ideia em continuar cuidando do pessoal ali, ok? Então, o Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que quando fala, cumpre. O que Ele fala, Ele sustenta. Então, Ele não é um Deus como os homens que mudam de ideia dependendo do humor, dependendo do dia. Deus é o Senhor e a gente precisa acreditar nisso, ok? Então, no mundo que nós servimos, a política muda, os tempos mudam, muita coisa muda, Se você for olhar para a tecnologia há 12 anos, 13 anos atrás, a gente está falando de outro mundo, não é verdade? Então, a política, se você for olhar também, hoje em dia as pessoas elas são muito mais antenadas do que há 10 anos atrás. Ninguém nem sabia de nada praticamente, mas por causa de tudo que acontecia com o Brasil, todo mundo começou a procurar entender mais sobre política, sobre as zonas da política e sobre cada situação. Então,
Deus não é, certo, mutável. Deus, ele é imutável. Isso é o quê? É uma característica de Deus, ok? Isso é uma das vertentes de Deus que não podem ser transformadas, não podem ser mexidas. Então, os atributos de Deus, eles são maravilhosos. Eu fiquei muito feliz por ter terminado um livro que eu terminei agora, e se ele não é o mais importante que eu escrevi, pelo menos ele está entre os 3, né, que é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. As palavras de Deus, elas não caem por terra, certo? Deus, ele tem o mundo inteiro na palma da sua mão, como diz o Salmo 24. Nada na nossa vida, certo, passa em vão. Nada que acontece, você pode muitas vezes, né, dizer, se eu tivesse feito diferente aqui, ali, aqui, acolá. Tudo isso, de alguma forma, o Senhor Deus, ele esteve no controle, ele permitiu certas coisas. Eu e você poderíamos não ter noção de certas situações, mas o fato é, você que está aqui hoje, chegou aqui com toda a estrutura que você tem, certo? Espiritual, emocional, física, tudo isso foi uma construção que o Senhor Deus foi fazendo. A mão dele sempre esteve sobre aqueles que são seus. Então, acreditar na soberania de Deus é o que traz descanso para os nossos corações, né? E eu digo isso por mim mesmo. Quando eu comecei a estudar mais sobre a soberania de Deus, o meu coração começou a descansar mais. Porque eu pude perceber, como diz o Salmo 139, antes de eu ser formado na barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Já tinha escrito no seu livro os meus dias, né? Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor sabe a hora que eu me sento e a hora que eu me levanto para trabalhar. Todas as coisas o Senhor Deus sabe. Deus, ele é absoluto. Como está escrito em Jeremias capítulo 10, no versículo de número 25, se eu não me engano, versículo de número 23, diz: o homem não pode guiar o seu próprio caminho. Deus precisa estar com o homem. Então, nós, na verdade, somos dependentes de Deus para tudo. Se não é Deus das nossas vidas, a gente não consegue fazer nada, nem as coisas mais simples. Então, Deus cumpre promessas, e biblicamente você pode ver, Deus, por exemplo, quando ele chama Abraão, para Abraão sair do meio da terra e da parentela, o Senhor cumpre a promessa na vida dele, de dar um filho para ele, mesmo que tivesse demorado, o Senhor cumpriu. Com José foi a mesma coisa. José foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos próprios irmãos, e foi ver o próprio pai só muitos anos depois, que o Senhor Deus o abençoou. Mas o Senhor cumpriu a promessa sobre ele. Nós temos profecias bíblicas de 700 anos atrás, por exemplo, 2.700 anos atrás, no caso de Isaías, falando sobre o Messias que viria, e o povo de Israel já pensava que o Messias ia vir, né? Mas passou 700 anos até que o Senhor Jesus viesse na terra, né? Por meio então do ventre da garota, uma moça ainda, Maria, que tinha por volta de 15 anos. Então, o que Deus promete, ele cumpre. Só que tem uma coisa, existe tempo para que isso aconteça. E o tempo para que se cumpra as coisas de Deus, nós não conhecemos, mas sabemos que ele existe. Conforme diz em Eclesiastes 3, no versículo 1, tudo tem um tempo determinado. Deus faz tudo com um tempo e de um modo para que cada coisa possa acontecer. Então, por favor, cuidado para não dizer que talvez Deus tenha mudado os planos dele na sua vida por causa do tempo em que ele está fazendo você esperar. Porque quando, certo, alguém questiona isso, a gente vai para 1 Pedro, que foi o apóstolo que escreveu, né, a carta, no capítulo 2, ele vai dizer assim: Deus não está demorando. Deus, na verdade, ele é longínquo, esperando com que muitos se arrependam de erros que cometem, para que assim ele cumpra a sua promessa. Então, o próprio Deus, né, ele se mostra como aquele que o tempo que ele nos faz esperar é um tempo bom para nós. É um tempo onde ele cria a estrutura que a gente precisa para receber aquilo. Então, esperar em Deus não é estar sendo sacrificado, não é você
sabe, ser um garoto que, né, por exemplo, que não tem condições e fica na beira de um mercado com o desejo de tomar um danoninho ou de comer uma bolacha recheada. Não é isso que Deus faz com a gente quando Ele nos manda esperar, certo? A espera não é uma tortura, a espera é uma preparação. E o que a gente tem que aprender é desfrutar do processo, como a gente pregou aqui no domingo passado, né? Desfrutar no Senhor. Então, nós vamos nos alegrar em Deus quando a gente aprende a desfrutar desse processo. Quando para nós, não é só o final que importa, mas viver esse processo traz alegria, traz no nosso coração a tranquilidade, sabe? Porque esperar é bom, porque isso faz com que você muitas vezes possa dizer para si mesmo: eu ainda não estou preparado, eu ainda não tenho maturidade para isso, e graças a Deus, porque se eu fosse enfrentar isso aqui agora, eu não ia aguentar. Então Deus, Ele é tão bom que Ele nos faz esperar, que é justamente porque Ele não quer nos sobrecarregar. Então a espera é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida para que nós não fiquemos sobrecarregados com as promessas que Ele fez para nós. Ele está cuidando da nossa estrutura, Ele está cuidando de cada coisa em nossa vida para nos levar aonde Ele prometeu. Então, só não desista de crer naquilo que o Senhor promete. Então, a promessa, ela continua de pé, e a Bíblia diz que Abraão, ele lidou com esse tempo. Foi um tempo difícil, houve erros no meio do caminho na história de Abraão, a gente sabe disso. Isso nós também estamos sujeitos a isso, nós já, com certeza já passamos por isso. Se você espera algo de Deus, né? A salvação, por exemplo, a gente espera de forma ardente que ela aconteça, e a gente está aqui nessa trajetória, a gente erra, a gente tropeça, a gente pede perdão, Deus nos levanta pela sua graça, e isso é maravilhoso. Mas como que Abraão lidou com isso? Mesmo ele sendo um homem de grande fé, sendo chamado pai da fé, a Bíblia diz que foi dando glória a Deus que ele conseguiu chegar até a promessa. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, diz que foi dando glórias a Deus que ele chegou até lá. Então, ele realmente estava com Deus na trajetória dele, ali no deserto, quando o Senhor estava com ele, com a sua esposa Sara, com as pessoas que trabalhavam para eles, com os animais e tudo mais. Para você ver como é que é as coisas, né? Abraão, ele era muito próspero, ele amava muito a esposa dele era muito linda, diz o texto sagrado. Eles viviam coisas boas mesmo no deserto, certo? Eles eram pessoas preparadas até para a guerra, né? Abraão teve que ir para a guerra para salvar o sobrinho dele, que foi inconsequente numa época da vida dele. Então vamos dizer assim, ele tinha tudo, ele só não tinha uma coisa, ele queria ter filhos. E ele não tinha filhos com a sua esposa porque ela era estéril. Mas Deus tinha feito a promessa, e Deus ia trazer este filho, né, da promessa que viria por meio da esposa. Só que o que aconteceu? Teve uma hora que eles se precipitaram tanto que Abraão, a própria mulher de Abraão falou: ó, tem a minha serva aqui, trabalha para ela, assim que funcionava naquele tempo, dorme com ela. E aí ela vai ficar grávida, o bebê que nascer é meu e seu, e Deus cumpre a promessa. Então eles botaram a mão aí no negócio, deu tudo errado, virou uma bagunça, não deu certo. Então o que eu quero dizer com isso? Deus prometeu coisas boas para nós, não meta a mão, não deixa com que certo tempo da espera leve você a essas loucuras. Deus não está, certo, tentando te humilhar, tentando torcer a sua alma, Ele está te fortalecendo até que chegue o momento certo. É por isso que às vezes as pessoas elas comparam a sua vida com a de outros e não compreendem. Mas para Abraão era um filho, é o que ele teria. Às vezes para mim e para você é o contrário, né? A gente pode ter o filho, mas não tem dinheiro. Então a gente está sempre vivendo alguma coisa, existe sempre alguma coisa na nossa vida que está faltando. Então confiemos o nosso coração no Senhor, porque Ele sabe do que nós precisamos. Então o Senhor, Ele tem as suas promessas, promete suprir as nossas necessidades, como diz em Filipenses 4:19. Ele promete, né, principalmente que Ele vai voltar, e isso deve ser assim, o ápice, certo? O ápice
né, do nosso entendimento. A promessa da volta de Cristo deve ser algo que está latente no nosso coração, algo que a gente busca constantemente, porque a volta de Cristo, ela fala então sobre nós vivermos no novo céu, na nova terra, de forma perpétua, sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem ladrões, sem pessoas ruins, sem confusões, sem conflitos. Então, isso vai acontecer, Jesus vai voltar, e Ele diz que a igreja tem que continuar clamando por isso. E aí, para a gente encerrar a mensagem, então, eu quero que você compreenda só que o Senhor Deus, Ele tem promessas para nós que parecem distantes, mas a gente precisa continuar tendo fé, porque elas podem estar logo aí na nossa frente, e a gente só precisa continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Então, por favor, aprenda a desfrutar do processo, sabe? Pare de ficar só olhando para o resultado. Aprenda isso. Quando você aprende isso muda, né? Vamos colocar, por exemplo, quando você está cuidando do seu corpo, quando você faz atividade física. É claro que a princípio aquilo ali é ruim, tem gente que vai achar ruim a vida inteira, mas se você acha ruim a vida inteira, de alguma forma procure alguma coisa, um esporte que vai te agradar, né? E quando você faz alguma coisa nesse sentido, um esporte, por exemplo, que de alguma forma você gosta, você vai desfrutar do processo, do dia, do treinamento daquilo. Não só do dia que você ir para a balança e tiver perdido 5, 7, os 10 quilos que falta para você. Cada dia de treino é um dia de alegria, é um dia em que o seu coração, né, extravasa, é um dia em que o seu coração, sabe, fica feliz por essa oportunidade. Então isso é maravilhoso, sabe? E a gente precisa viver isso. Então nós sabemos que o Senhor tem promessa e essa palavra é uma renovação dela. O que eu quero então concluir para nós nessa noite é que o Senhor, Ele tem promessas e Ele renova essas promessas quando a gente fala sobre elas. Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Mas eu posso dizer uma coisa, não é para estragar o sermão não, mas é para dizer que existem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Porque na história de Israel, ninguém tocava no povo, né? Porque era um povo que estava obediente nessa época ao Senhor. E de fato nós somos chamados à obediência, porque a Bíblia diz que o pecado distancia a gente de Deus, faz com que um muro fique entre nós e Deus, e é por isso que a gente sempre tem que confessar o nosso erro e abandonar aquilo que é errado, aquilo que é mal. E você sabe o que Balaão fez? Deus não muda de ideia, não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas olha o que aconteceu, e olha como existem, certo, sagacidades que podem fazer com que nós mesmos sejamos derrotados pelo nosso próprio coração. É por isso que Jesus diz que nós devemos orar para que Deus nos ajude a não cair em tentação e pedir que Deus nos livre de todo o mal. Sabe o que Balaão falou para Balaque? Falou assim: eu tenho uma ideia, não dá para derrubar esse povo de maneira espiritual, não dá para a gente fazer feitiço, magia, sei lá o que, não cabe ali. Deus é soberano, Deus é poderoso. O Deus de Israel, Ele está acima de todos os outros que a gente vier procurar aqui. Mas aí Balaão disse assim: faz o seguinte, pegue umas mulheres, certo? Umas meretrizes aí no meio do seu povo, de Moabe, e joga elas na frente do povo de Israel. Porque aí muitos deles vão dormir com essas mulheres. E eles caindo em pecado, eles mesmos vão se enfraquecer e eles mesmos vão ser derrubados, né, pela sua própria fraqueza. E o que aconteceu? Não deu outra. Ele jogou lá as mulheres, as meretrizes, certo? E muitos homens caíram, certo? Caíram então da sua fé, da sua fidelidade a Deus com relação a essa situação que aconteceu. É por isso que eu costumo dizer, nós temos que ter muito mais receio com pessoas, né, que preparam armadilhas para colocar no nosso caminho, do que com alguém que diz que fez uma macumba para nós, sabe?
porque essas mulheres que foram colocadas na frente deles fizeram muitos cair. Aqueles que o coração não estava firmado no Senhor, caíram. Agora, os que estavam fiéis, continuaram fiéis. Esses que caíram aí, eles foram derrotados. Por quê? Porque existe também a nossa responsabilidade pessoal. Deus é soberano, faz promessas, não muda, é o Senhor de todas as coisas. Ele nos salvou, Ele é poderoso, Ele nos reveste com a sua armadura, Ele não deixa o diabo nos tocar, como está escrito. Todavia, cabe a nós que nós coloquemos o nosso coração todos os dias diante de Deus, para que Ele não nos deixe falhar, ok? Termino só dizendo uma coisa, uma oração que eu faço todos os dias é: Deus, coloque anjo à porta dos meus lábios para eu não pecar contra Ti. Porque a Bíblia diz que o ser humano que consegue dominar aquilo que ele fala, dominar a sua língua, ele se torna perfeito. Não é a perfeição, não existe perfeição humana, mas a pessoa que consegue dominar a sua língua, certo? Ela consegue dominar todo o seu corpo, é o que a Bíblia diz. Porque quando as palavras são muitas, o pecado está presente, está escrito em Provérbios 10, 19. A palavra tem poder de curar como remédio, mas tem poder de ferir como uma espada. Então quando a gente aprende a parar de falar, e é isso que eu peço a Deus todos os dias, certo? A gente começa a ser abençoado. Então, lembre disso também, porque às vezes a gente vai acostumando, sabe? Hoje em dia está muito comum. Antigamente os cristãos eles podavam muito mais a questão do palavrão do que hoje em dia. Hoje em dia eu vejo na internet um monte de pastor que prega falando palavrão, coisa, sabe? Isso é de gente para mim que não sabe o que está dizendo, né? Eles dizem que falam esses palavrões que é para ver se as pessoas despertam. Que bobagem. Então assim, hoje em dia a gente faz muito isso, às vezes dentro de casa, né? Quando a gente está em ambientes mais familiares, né? Até com os filhos, com o esposo, com o esposo. Que Deus nos ajude para que isso não esteja na nossa vida, no dia a dia, porque isso faz muita diferença, porque você pode destruir alguém do seu lado, ou você pode o quê? Curar alguém do seu lado por meio das palavras. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração a Deus? Vamos orar? Está de pé tudo que Deus prometeu. O Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós oramos nesse dia e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa tocar o nosso coração mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade e nós podemos confiar nela. Cristo Jesus é o centro da nossa vida e nós não vamos abrir mão disso. E é por isso que nós oramos nesse momento, ó Deus, clamando ao Senhor, para que mais uma vez o nosso coração possa crer que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que falou. O Senhor desceu dos céus, o Senhor cumpriu a sua missão. O Senhor não, em momento algum, arredou. Mesmo quando Pedro, ali naquele dia no Getsêmani, cortou a orelha daquele homem que iria prender Jesus, Malco, o Senhor Jesus disse para Pedro: guarda a espada, porque quem da espada vive, da espada morrerá. Se eu quiser, eu peço ao meu Pai, ele envia 12 legiões de anjos, e eu sou livre daqui. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vim para cumprir a minha missão. E assim foi Cristo, quando estava diante ali do sacerdote, Anás, Caifás, foi zombado, apanhou no rosto, fecharam os olhos de Jesus com uma venda, cuspiam nele, batiam no rosto dele e diziam: agora diga quem é que está batendo em ti, diga quem é, já que você gosta de profetizar. O nosso Senhor Jesus Cristo foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. O nosso Senhor Jesus Cristo suportou tudo isso para que hoje eu e você possamos andar de cabeça erguida dizendo: meu Deus é o Senhor dos céus e da terra, e não há nenhum tipo de outro Deus que é invocado que eu precise ter medo dele. Que o Senhor possa nesse dia visitar o nosso coração e nos ajudar para que o fruto do Espírito cresça cada vez mais, para que dessa forma o nosso coração não nos derrube. Pai, nos ajude a entender que o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe o tempo certo de cada coisa acontecer. Que o nosso coração seja fortalecido nesse dia,
que aprendamos a desfrutar da promessa, do caminho que o Senhor está nos levando até a promessa. Que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, que mais uma vez nós possamos ter a mesma atitude do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi até o final, que não se defendeu, que cumpriu aquilo que o Pai tinha dito. Nós sabemos de uma coisa: o que o Pai prometeu para nós vai se cumprir. Nós só devemos andar em obediência conforme as Escrituras nos ensinam. Obrigado por isso. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar?